A paz do Senhor Jesus, amém. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos nele e exultemos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande a tua fidelidade. Pai, obrigada em nome de Jesus. A ti consagramos a nossa vida, Senhor, nosso corpo, nosso espírito, Senhor, nossa alma, Pai querido. Nosso dia, Senhor, nossa família, nossa entrada, nossa saída. Já te pedindo perdão e misericórdia, em nome de Jesus Cristo. A ti consagramos este momento, Senhor, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Vamos orar Salmos 91, em nome de Jesus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque os teus anjos darão ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces com pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém, Jesus. Louvado seja Deus. Vamos meditar na palavra em nome de Jesus. Pai, nos envia teu Santo Espírito e nos conduz em toda a verdade em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. A palavra do Senhor nos diz em 1 Crônicas, capítulo 14. A palavra do Senhor nos diz: Davi faz aliança com Irão. Vamos meditar juntos? Então Irão, rei de Tiro, mandou mensagens a Davi, e madeira de cedro, e pedreiros e carpinteiros, para lhe edificar uma casa. Glória a Deus. E entendeu Davi que o Senhor o tinha confirmado sobre rei de Israel, porque o seu reino se tinha muito exaltado por amor do seu povo de Israel. E Davi tomou ainda mais mulheres em Jerusalém, e gerou Davi ainda mais filhos e filhas. E estes são os nomes dos filhos que tinha em Jerusalém: Samua, Sababe, Natã e Salomão. E Eubá, e Eusuba, e Eupelete, e Nogá, e Nefeg, e Jafia, e Elisama, e Beliada, e Elifelete. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi havia sido ungido rei sobre todo Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi, e que Davi, ouvindo, logo saiu contra eles. E vindo os filisteus, se estenderam pelo vale de Refaim. Então consultou Davi a Deus, dizendo: Subirei contra os filisteus, e nas minhas mãos os entregarás? O Senhor lhe disse: Sobe, porque os entregarei nas suas mãos. Glória a Deus. E subindo a Baal-Perazim, Davi ali os feriu, e disse Davi: Por minha mão, Deus derrotou os meus inimigos, como a rotura das águas. Pelo que chamaram o nome daquele lugar Baal-Perazim, e deixaram ali seus deuses. E ordenou Davi que se queimasse a fogo. Porém os filisteus tornaram e se estenderam pelo vale. E tornou Davi a consultar Deus, e disse-lhe Deus: Não subirás atrás deles, mas ande em roda por trás deles, e vem a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu ruído pelas copas das amoreiras, então saí à peleja, porque Deus haverá saído diante de ti, a ferir o exército dos filisteus. E fez Davi como Deus lhe ordenara, e feriram o exército dos filisteus, desde Gibeão até Gezer. Assim se espalhou o nome de Davi por todas
aquelas terras. E o Senhor pôs o seu nome sobre todas aquelas gentes. Glória a Deus em nome de Jesus. Deus escolheu Davi. A palavra do Senhor nos diz em Atos: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. E Davi, ele sucedeu o rei Saul, que foi pedido pelo povo de Deus. Deus permitiu, mas não era uma vontade de Deus, mas Deus permitiu, porque o povo pediu, o povo rejeitou a Deus, rejeitou Samuel. E Deus vai e pede a Samuel para ir até a casa de Jessé, para ungir Davi, onde todos estavam na mesa, mas Davi não se encontrava. Então houve todo aquele processo de esperar Davi, e Davi foi ungido. Mas entre Davi ser ungido e até Davi reinar, tomar posse do trono, houve um período de processo, Foram anos. Mas Davi aqui, o que nos chama a atenção, que quando Irão, rei de Tiro, mandou mensageiros, madeira de cedro, pedreiros e carpinteiros para Davi edificar a casa, Davi, ele teve discernimento que Deus tinha o confirmado como rei. Aleluia. Então Davi, ele exercia ali o seu reinado para a glória de Deus. Só que quando os inimigos, eles tiveram o conhecimento, os filisteus, que Davi tinha sido levantado como rei de Israel, os inimigos, eles atacaram, e Davi, ele contra-atacou. Mas Davi, como diz a palavra, ele consultou a Deus. Ele dependeu de Deus. Davi não se apropriou da sua própria força, dos carros, dos cavalos, mas ele foi consultar a Deus se Deus o daria vitória. Porque Davi atribuía a sua força, a sua vitória a Deus. Davi era dependente. Então Davi, ele vai consultar a Deus. E Deus disse que daria vitória a Davi. Deus deu vitória a Davi. E Davi reconheceu que Deus tinha dado vitória, tinha usado ele como instrumento para derrotar os inimigos. Davi perguntou a Deus se Deus entregaria os seus inimigos nas suas mãos. E Deus confirmou: sobe, porque os entregarei em suas mãos. E Davi vai, mas confiando que quem vai batalhar por ele é o Deus de Israel. Amém? E Davi dá a glória a Deus, dizendo: por minha mão Deus derrotou os meus inimigos, como a rotura das águas. Aleluia. Aleluia. Davi, ele atribuiu toda a glória a Deus. Foi Deus quem derrotou os seus inimigos. Ele achou muito fácil, que ele comparou até a rotura da água, como algo fácil, porque foi Deus quem lutou por ele. Mas a palavra do Senhor diz que os inimigos retornaram, levantaram ataque contra Davi. Só que Davi, mais uma vez, ele prefere consultar a Deus. Davi não ficou mais alicerçado na anterior direção que Deus deu. Davi, mais uma vez, ele consulta a Deus como ele podia fazer, se era para ele contra-atacar. E agora Deus dá uma nova direção, uma nova estratégia para Davi. Não da mesma forma anterior, mas agora uma nova estratégia. E isso faz com que a gente reflita. Agora foi uma estratégia diferente para que Davi, ele derrotasse, ele enfrentasse ali os seus inimigos. Isso nos dá a entender que a gente precisa constantemente estar pedindo a direção de Deus. Isso é comunhão, isso é a gente depender de Deus. A gente não se apropriar do nosso autoconhecimento, autossuficiência, experiência própria, porque o ser humano, ele aprende a ter hábitos, a ter costumes. Mas aqui Davi, essa palavra nos ensina que, independente da circunstância, a gente precisa a todo momento estar buscando a direção de Deus, porque a direção que Deus deu da segunda vez não foi a mesma da primeira. Então essa palavra está nos exortando, a gente está sempre pedindo a direção de Deus, consultando a Deus, expondo para que o Senhor nos fala. A palavra do Senhor diz em Provérbios: o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Consagra os teus planos ao Senhor, eles serão bem-sucedidos. A palavra do Senhor diz: tem caminhos que para o homem pode ser bom, mas no fim são caminhos de morte. E o Senhor diz em Provérbios 3: confie no Senhor de todo o seu coração
e não se aproprie no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as suas veredas. A palavra se encontra em Provérbios 3, 5 e 6. Aleluia! Então a gente precisa depender de Deus. Davi, ele era dependente do Senhor. Tinha suas falhas, seus erros, mas Davi era sincero. Ele atribuía tudo a Deus e ele reconhecia que sem Deus ele não podia nada. A palavra do Senhor nos diz nos Salmos de Davi, Salmos 20, versos 7 e 8. Assim diz a palavra do Senhor em nome de Jesus. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção ao nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e nos mantemos de pé. Então a gente vê uma total dependência de Davi. E é isso que a palavra nos traz hoje, que a gente venha consultar a Deus, que a tudo a gente venha colocar à disposição do Senhor e esperar a resposta certa. Mas para isso precisa haver unidade, comunhão. Jesus nos diz em sua palavra, eu e o Pai somos um. Então, quando há uma obediência à voz, à palavra de Deus, nós recebemos o Espírito Santo que nos conduz em toda a verdade. Amém? Então, Deus quer que através dos seus mandamentos, as nossas veredas, elas venham ser endireitadas para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? A palavra do Senhor diz em Salmos 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Esta foi a palavra de hoje. Que você, seja qual for a decisão que você venha tomar, que você venha colocar diante do Senhor, que a gente tenha paciência, porque a palavra do Senhor diz em Salmos 40, esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então a gente precisa também trabalhar a paciência, atribuir toda a honra, toda a glória e todas as áreas da nossa vida precisam estar alicerçadas na palavra de Deus, na vontade de Deus. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E é desta forma que o Senhor, ele vai adiante de nós, como foi adiante de Davi. Era nas guerras, e aqui o Senhor disse que era o Senhor, que a partir do momento que Davi atribuía a Deus, ia buscar a Deus, era Deus que ia adiante de Davi e guerreava seus inimigos. A gente tem ali, quando Davi, ele foi enfrentar o rei Golias, ele atribuiu aquela a Deus, e Deus derrotou aquele Golias por meio de Davi. Davi, outrora, tinha a experiência que ele tinha derrotado o leão e o urso, porque Deus, na experiência de Deus, Davi atribuía a sua força, a fé sobre todas as coisas em Deus de Israel, Deus vivo, amém? Glória a Deus, obrigada, que você seja abençoado ricamente. Atribuímos, Pai, a Ti, em nome de Jesus, toda a honra, toda a glória. Já oramos pelos doentes, pelos enfermos, com todos nesta hora que precisam tomar uma decisão, meu Pai querido, que precisa alicerçar a casa na rocha. Nós te pedimos perdão, misericórdia sobre todos aqueles que precisam se voltar para Ti e confessar o Teu santo nome. Oramos por todos que precisam de saúde, Pai. Dá-nos da Tua bênção, do Teu livramento, nos cobre no Teu sangue, salva-nos, Pai querido, a nossa família. E declaramos, em nome de Jesus, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa tenda. Crê no Senhor Jesus, será salvo por tua casa. Em nome de Jesus, amém, graças a Deus. E o Senhor, Ele nos responde segundo a sua palavra. De Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A resposta certa o Senhor nos dá por meio da palavra. Não é por sentimento, não é por pensamento, não é por vontade do coração, mas pela verdade. E para isso a gente precisa estar com a luz na palavra de Deus. O Senhor quer que a gente tenha comunhão com a sua palavra em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Engrandecido seja o Senhor reina. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Se você puder, deixa sua curtida, deixa seu comentário para a glória de Deus, em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Fiquem na paz, em nome de Jesus. Jesus Cristo nos dá a saúde. Amém, glória a Deus.